Sejam todos muito bem-vindos ao treinamento da A3 Treinamentos sobre gerenciamento de estoques, pessoal. Meu nome é o professor Fernando Lima, estarei acompanhando vocês aqui ao longo desse treinamento, tá? E a nossa ideia é fazer um apanhado geral, né? Tratar aí de questões gerais associadas a um bom gerenciamento de estoques, tá? Nossa ideia aqui, é claro, não vai ser esgotar completamente esses temas, tá? Há muitas questões aqui que podem ser aprofundadas em outros treinamentos aí da casa, mas a gente vai fazer um apanhado geral sobre como um bom gerenciamento de estoque, né? O que está envolto nesse tema, alguns conceitos que serão relevantes, que vocês conheçam aí e possam aplicar no dia a dia, né? Naquele conjunto de informações que transcorrem dentro da empresa de vocês, para que vocês possam interagir de forma apropriada ali, conhecendo, sabendo sobre o que está sendo comentado, quais são os temas, né, que estão sendo tratados ali, e você ter um pouquinho de conhecimento acerca deles, tá? Claro que depois você vai poder, em outros treinamentos aí, se aprofundar ainda mais em cada um desses conceitos, tá certo? Bom, antes da gente falar aí do nosso treinamento especificamente aí de gerenciamento de estoques, tá? Uma breve apresentação aqui do professor, então, muito prazer, meu nome é professor Fernando Lima Lopes, eu sou mestre em Ciências Econômicas aí pela PUC de São Paulo, tá? Também formado Master Black Belt em Seis Sigma pela Cristina Werkman e tenho aí um grande vasto tempo de atuação na indústria automobilística, mais de 18 anos aí de atuação na área, tá? Também cuidei aí do programa Seis Sigma como Master Black Belt por mais de 12 anos dentro dessa mesma empresa, então bastante conhecimento aí desenvolvendo projetos em diversas áreas da companhia, inclusive dentro da área de gestão de estoques, aí da área de logística, tá certo? Também a gente participou aí, né, da elaboração de alguns projetos que tiveram um bom reconhecimento aí pela comunidade, né, da qualidade de forma geral, tá? E atuei aí também como gerente de gestão de pessoas e saúde, segurança e meio ambiente. Deixando o meu e-mail de contato para vocês também, para o caso de encaminhamento aí de dúvidas ou sugestões, então meu e-mail é professfernando@gmail.com, tudo junto, tá, pessoal? Então, caso tenham aí alguma dúvida, alguma sugestão, pode me encaminhar aí pelo e-mail também que eu respondo para vocês. Passando aqui uma forma geral aqui o conteúdo que nós vamos abordar ao longo desse treinamento, então nosso conteúdo programático, tá? Nós teremos aí, hoje trataremos dos objetivos de aprendizagem, depois nós faremos uma introdução aí do gerenciamento de estoques, tá? Falaremos um pouquinho o que está envolto nesse tema. Depois trataremos de estratégias de otimização e controles de estoque, monitoramento e avaliação de performance e, por fim, faremos as nossas considerações finais, tá certo? Muito bem, então hoje nós, como falamos, falaremos aí sobre objetivos de aprendizagem, né? O que a gente espera que o aluno obtenha de informação ao final desse treinamento, né? Então nós vamos dizer que a gestão apropriada de estoques, ela vai ser um grande desafio para qualquer empresa, tá, pessoal? Independente do segmento que ela atue, a gestão do estoque é sempre um grande desafio e a gente vai explicar um pouquinho o porquê disso, tá? Se por um lado, então, a existência de estoque ajuda a absorver oscilações de demanda, né, e aumenta aí a flexibilidade da oferta de produtos ao mercado, né, por outro lado, aí a manutenção de estoques também implica no emprego de capital de giro da empresa, o que deixa de o qual, né, o capital empregado em estoques, ele deixa de ser remunerado instantaneamente e passa, claro, a onerar os custos operacionais pelo tempo em que ele não gera receita. Ou seja, pessoal, vamos traduzir isso daqui para uma linguagem mais fácil, né? Se por um lado ter estoque ajuda a empresa ali a atender o mercado, né? Então se houver ali um aumento na demanda, eu tenho itens em estoques para atender. Por outro lado, o estoque também custa dinheiro para a empresa, né? Para que eu tenha um estoque alto, eu preciso investir um volume maior em capital e à medida em que esse volume de capital está investido em estoque e o estoque está parado, aquele capital não está girando e se esse capital não está girando, ele não está trazendo valor para a companhia, não está gerando lucro, tá? Então, nós temos aí uma
digamos assim, uma contraparte entre essas duas coisas, né? Se por um lado existe a vantagem de ter ali materiais disponíveis para atender a nossa demanda, né? Por outro, a gente tem um volume de capital que está sendo empregado ali e eventualmente não está sendo remunerado pelo tempo em que está parado no estoque, tá certo? Dessa forma, nós podemos dizer que a boa gestão dos estoques ela é essencial para a lucratividade da empresa, tanto pelo lado da receita, ou seja, ter à disposição os materiais necessários para a venda no momento em que o cliente precisa deles, né? Quanto pelo lado da despesa, que é justamente pelo custo do capital que está empregado ali no nosso estoque, tá, pessoal? Vamos lembrar que se o material está lá parado no estoque e não está sendo vendido, ele, claro, é um dinheiro que a empresa colocou naquele material e que não está sendo remunerado, tá certo? Um estoque aí bem gerido permite à empresa ter o produto certo na hora certa, né? Claro, em que ele é demandado pelo mercado, tá? Não adianta nada eu ter ali o produto certo, mas na hora errada, né? Então, fundamental para que o estoque seja bem gerido, então tenho que ter o produto certo na hora que a demanda chega. Do outro lado, níveis menores de estoque demandam menos capital de giro, tem menores riscos de obsolescência, ou seja, os materiais se perderem, né, eles deixarem de ser vendáveis, tá? E custos de manutenção reduzidos aí da própria manutenção do estoque, né? Manter um estoque custa dinheiro também, pessoal, seja pelo aluguel do espaço, pela segurança patrimonial, nós vamos tratar um pouco disso ao longo do treinamento. Planejar e manter um nível ótimo de estoque vão envolver tarefas que muitas das vezes são complexas, tá? E elas são aqui algumas delas, por exemplo, né? Prever o volume e a diversidade da demanda num horizonte de tempo aí que seja relevante para a companhia, tá? Então, eu preciso pensar tanto em qual é o volume que eu vou vender, quanto qual que é a diversidade de produtos que eu vou vender, né? Até para que eu tenha o estoque dimensionado para a quantidade demandada de cada produto que eu vendo, né? Conhecer as condições operacionais relacionadas ao tempo de abastecimento, processamento e distribuição dos produtos da empresa. Então eu preciso conhecer aí quanto tempo o meu fornecedor leva para me entregar um lote de matérias-primas, quanto tempo a minha produção leva para converter essa matéria-prima em produto, quanto tempo eu levo para fazer com que esse produto saia da minha empresa até chegar no meu cliente. Então, são questões relevantes aí também para o gerenciamento do estoque. Prever perdas e desperdícios associados aos fluxos produtivos e logísticos. Então, por exemplo, se ocorre aí a reprovação de um lote de insumos por falta de qualidade, né? Esse lote eu já não posso mais contar com ele no meu processo produtivo. Então, eu tenho estoque sobressalente para lidar com essa adversidade, né? Ou o meu processo está preparado aí para o caso de acontecer algum tipo de perda, né? Então acontece, por exemplo, o que a gente chama ali de falta de acuracidade do estoque, aquele volume que eu tenho no meu estoque físico não corresponde àquele que eu deveria ter, né? Lá considerando os meus registros contábeis, né? Todas essas questões elas podem impactar de alguma forma aí o nosso estoque e, claro, o atendimento da demanda dos nossos clientes, né? Por lidar, então, com tarefas complexas, como essas que nós acabamos de falar, a gestão de estoques costuma ser realizada com a ajuda de tecnologias para aprimorar o planejamento da necessidade de materiais, a qual busca atender a uma determinada política, né, que vai dizer para a gente ali qual que é considerado o nível ideal de estoque para cada tipo de insumo e produto que a empresa lida, né? Então, sempre importante, a empresa vai ter que fazer um exercício de estabelecer uma política para determinar os níveis ótimos de estoque e, a partir dela, né, determinar qual é o nível que ela vai manter de estoque de cada produto ou insumo que ela lida no seu dia a dia, tá? E claro, a tecnologia vai ajudar a gente a fazer a gestão, porque o volume de informações geralmente é grande quando a diversidade de produtos é grande da empresa, tá? Para que o resultado do planejamento de materiais seja positivo para a empresa, é importante que as informações sejam coletadas adequadamente,
tanto em termos de confiabilidade quanto no tempo em que elas são atualizadas, né? Não adianta também a gente ter informações que são atualizadas num espaço de tempo muito longo, né? Isso vai prejudicar a gestão ali, a boa gestão dos estoques. As estratégias adotadas pelas empresas são, então, cruciais para os níveis de estoque. Nesse treinamento, nós abordaremos aí algumas dessas estratégias, como, por exemplo, aí a coordenação entre a demanda e a reposição de materiais, a utilização do que a gente chama de classificação ABC para os estoques, a definição do conceito de obsolescência e as estratégias de ajustes dos níveis de estoque, as quais vão envolver, por exemplo, aí, promoções, liquidações, descartes de itens que estão obsoletos, dentre outros, tá? Então são alguns dos temas que nós vamos abordar aí com o nosso treinamento. Apesar disso, não basta definir boas estratégias, né? É importante também avaliar se elas estão surtindo o efeito desejado. Por isso, é importante aí definir indicadores e monitorar o desempenho das operações em relação ao seu plano, né? Se eu tenho ali uma política, eu quero saber se o meu estoque está atendendo àquela política. E para isso, eu preciso gerar indicadores, avaliar o desempenho do nosso estoque. E a gente vai tratar de alguns dos principais indicadores para fazer isso, tá certo? Ao final desse treinamento, então, nós esperamos que o aluno consiga atingir os seguintes objetivos de aprendizagem. Olha lá, ó. Entender o que são os estoques, tá? Então a gente vai conceituar e falar um pouquinho sobre o que de fato são os estoques, né? Desmistificar algumas coisas, né? Saber que existem diferentes tipos de estoques e eles envolvem aí, por exemplo, matérias-primas, produtos em processo e produtos acabados também. Compreender a importância dos estoques no conceito operacional e financeiro das empresas, tá? Fundamental a gente ter as duas dinâmicas, tanto para a condição operacional quanto para a condição financeira. Ter ciência dos custos associados ao estoque, então manter estoques custa dinheiro para a empresa, pessoal, então é importante a gente ter isso em mente. Perceber aí a complexidade envolvida no bom planejamento dos estoques, tá? Lidar com todas aquelas questões que nós introduzimos há pouco aqui é sempre bastante complexo, né? Discutir aí como que a tecnologia para o planejamento de materiais colabora com a conciliação de todos esses temas complexos que nós comentamos, conhecer algumas das principais estratégias para uma gestão eficiente dos estoques, entender a importância de avaliar a performance dos estoques e aprender sobre alguns indicadores e métricas comuns utilizadas para avaliar a performance dos estoques, tá? Então, ao final do treinamento, esse é o nosso objetivo de aprendizagem, aí são esses os tópicos que a gente gostaria que vocês, né, fixassem ao final do treinamento e, claro, ao final dele também nós vamos deixar aí uma provinha para testar os conhecimentos que foram adquiridos ao longo dos treinamentos, tá certo? Ao longo deste treinamento especificamente. Então, é isso, pessoal. Esses são aí os temas que nós vamos tratar e na próxima aula a gente começa aí introduzindo, falando um pouquinho, conceituando o que são os estoques, tá certo? Eu fico por aqui, vejo vocês na próxima aula, um grande abraço e até lá.